irmãos, a todos vocês que estão vendo agora, nesse momento. Eu quero entrar na sua casa nesse momento, agradecendo a Deus pela tua vida, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos na presença dEle. E eu quero compartilhar hoje com vocês um testemunho, um dos testemunhos que diariamente o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus filhos. E eu queria compartilhar nesse canal tão agraciado, esse canal onde Deus tem tantas coisas para nos mostrar, tantas coisas para Ele nos ensinar, né? Então eu queria compartilhar hoje com vocês esse testemunho tão impactante que foi na minha vida, que foi aonde eu comecei a despertar a minha fé, né? A minha busca pelas coisas do alto, o meu interesse por saber por que nós estamos aqui, né? Qual é o nosso intuito de nós estarmos aqui nessa terra, a nossa missão, né? Então, meu nome é Luciana, eu moro hoje na cidade de Jundiaí, tenho 42 anos, toco violão, né? Há muitos anos fiz parte do grupo de oração e com o tempo o Senhor veio modelando o vaso, né? Do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. E eu queria compartilhar com você essa minha experiência de mãe, né? Quão profunda foi essa minha experiência, quão profunda está sendo essa experiência de ser mãe, né? E para tantas mães que de repente hoje em dia estão desanimadas, né? Tantas mães que estão tristes, tantas mães que perderam a esperança, né? Então, eu me casei em 2001, né? Em 2007, eu engravidei do meu primeiro filho, né? E eu demorei muito para engravidar, eu não sabia o porquê. Foi feito vários exames na época, né? E eu até achava que de tanto que eu fazia os exames e não dava nada certo, eu comecei a achar que eu era estéril, né? Aquela coisa que os avós cobravam neto, a família já falando, né? 6 anos e nada. E nesse tempo todo, depois eu casei, eu me formei, né? Eu estudei e teve um determinado momento que eu queria muito ser mãe. E, bom, em maio de 2007, né? Deus me contemplou com a graça de ser mãe, né? Do Pedro Augusto. Hoje o Pedro Augusto está com 14 anos, né? Tá moço. Até inclusive falei para ele participar aqui do canal com a gente, né? Mas adolescente, vocês vão me entender. Adolescente é assim mesmo, né? E eu não gosto, a gente não pode forçar, né? Tudo tem que ser pelo coração. E aí eu engravidei e ele veio saudável, né? De 38 semanas, com 3 quilos, 350, 49 centímetros, gestação normal, parto normal, né? Tudo tranquilo. Até então tudo tranquilo, saudável, né? Enfim, pelo olhar médico tava tudo certo. Quando o Pedro tinha 3 meses de idade, nós fomos passear num sítio, bem no interior mesmo, né? E nós levamos o Pedro para passear. E foi um dia tão incrível que nós fomos atrás também de uma pessoa que fazia oração, né? Naquele lugar. E nós fomos ali apresentar o Pedro naquele momento, né? Aquilo que era tão difícil para mim como mulher, o Senhor me deu o Pedro, né? E naquele dia eu percebi que até então o Pedro não queria mamar, né? Ele já mamava mamadeira, porque eu amamentei ele muito pouco tempo, 15 dias apenas, né? E ele não queria mamar, ele não chorava, ele não tinha reação nenhuma. Eu comecei a achar aquilo estranho, né? Mas até então, ele é calmo, ele é tranquilo. Sempre foi uma criança muito calma, muito tranquilo, chorava muito pouco. Mas assim, o meu coração estava angustiado, né? Mãe é assim. Mãe é Deus, eu falo que mãe é Deus na terra, né? Porque mãe pressente, mãe ela sente, ela enxerga lá na frente, né? Aquilo que muitas outras pessoas não conseguem enxergar. A mãe sente, né? A mãe, o faro de mãe é diferente, né? Do que do pai, do que outras pessoas.
E eu, no meu coração, e eu lembro que eu estava debaixo, era um sítio, eu estava debaixo de uma mangueira, assim, bem grandona, bem frondosa. E o Pedro, né, em cima de um cobertorzinho, 3 meses, aquele bebezinho tão pequenininho. E naquele momento ele chorou. E eu queria já deixar bem claro para vocês que se eu me emocionar nesse vídeo, é porque algo que hoje eu olho, né, com outros olhos, né? Mas o momento foi um momento muito difícil para mim, né? A minha fé naquele momento, né? É isso que eu quero passar nesse testemunho para vocês, a minha fé, né? A fé que Deus sustentou, né? A promessa de Deus na minha vida e na vida do Pedro, né? E naquele momento ali, ele deu um choro, foi um choro muito forte. Ele simplesmente deu aquele choro. E aí eu fui perto dele, não tinha reação, mas subiu um cheiro de sangue muito forte, um cheiro assim, sabe, muito estranho. E eu tava com um amigo, eu falei, nossa, que estranho, Pedro, né? Acho que ele fez cocô, né? 3 meses, né? E eu até fui correndo no carro ali, naquele momento tirei a fraldinha dele, no que eu tirei a fralda dele, tava aquele de sangue, né? Uma poça de sangue, e ele já tava com dificuldade para respirar. Eu me desesperei, eu comecei a chorar, porque eu vi a morte ali, né? A morte visitou o Pedro, tenho certeza disso, né? Porque ele já estava parando até a respiração. E naquele momento esse amigo que orava também ali, ele falou, corre para o hospital, eu vou ficar intercedendo e corre para o hospital, vai. E eu fui, né, para o hospital. Eu cheguei no hospital, o médico falou para mim assim, que o que estava acontecendo, eu falei, doutor, ele não está respirando, ele está evacuando sangue, e a cada choro ele evacuava mais sangue. Bom, conclusão da entrada no hospital lá, nessa cidade, era por volta de 10 horas, até meia-noite ele estava em observação, né? Os médicos vinham, faziam um exame de toque nele e falou, olha, pode ser 2 coisas, ou pode ser alergia ao leite, né, de vaca normal, que toda criança tem, ou pode ser da vacina, que hoje no calendário das crianças tem aquela vacina de rotavírus, né? Então, pode ser uma das coisas, mas para isso a gente vai ter que examiná-lo, né? E eu não suportei ficar na sala de exame. Eu saí da sala, né? E o médico então fez o exame de toque nele com apenas 3 meses e falou, olha, que se eu fizer exame de toque e retirar a mão e vier sangue junto, é caso cirúrgico, tem que correr. Se não, pode ser algo que a gente vai investigar, né? E ele fez aquele exame de toque naquele momento e a mão do médico saiu cheinha de sangue, né? Cheinha de sangue. Quanto mais o médico apertava, aí ele começou a chorar, né? Porque a dor era imensa, né? E eu me desesperei. Eu caí ali no hospital, no chão, né? Aos prantos, porque era um filho que eu pedi tanto a Deus, né? Depois de tanto tempo, veio a promessa de Deus na minha vida. Mas eu não tinha força, eu não tinha, assim, como, sabe, como me apegar no Senhor, né? Porque a minha carne ficou tão tribulada que eu não conseguia orar, eu não conseguia clamar, eu não conseguia pedir a Deus força naquele momento, eu não conseguia entregar o Pedro nas mãos do Senhor naquele momento, né? E nós saímos de lá, então, eu saí com a ambulância, era meia-noite, né? Saímos de ambulância, caso de urgência, já fui avisado o plantão da cidade que nós morávamos. Na época eu estava em Americana e o médico já entrou em contato, falou que o caso era cirúrgico, era uma criança que estava, a qualquer momento poderia estar em hemorragia e poderia vir a óbito, né? Olha, eu confesso para vocês que hoje eu olho para o Pedro, eu vejo ele saudável, vai fazer 15 anos, o menino, a promessa de Deus, né? Que Deus fez na vida dele. Aquilo que Deus prometeu para mim, né? De dar um filho, né? Hoje eu olho para o Pedro e falo, filho, você é a promessa, né? É a marca da promessa na minha vida. Porque eu presenciei tudo o que foi passado. Enfim, aí passou por cirurgia, ele teve o nome do processo chama-se invaginação intestinal, que é quando o intestino ele entra
ele trabalha em acordo o intestino. E aí começou o quê? Um intestino entrar dentro do outro. E aí começou a entupir. O intestino não conseguia mais fabricar as fezes, né? E começou a entupir. E o risco de dar uma hemorragia, né? Bom, ele passou pela cirurgia, né? Com 3 meses, foi um caso muito delicado. E eu lembro que naquele momento que eu cheguei da ambulância, né? Ao hospital, eu clamei a Deus na capela da Unimed, de Americana. Eu clamei a Deus e falei: Senhor, eu não tenho forças para orar. Eu não tenho forças para clamar. Eu não tenho forças para pedir. Mas Ele é teu. E naquele momento, eu pude proclamar o poder de Deus, a mão de Deus na vida do Pedro, né? E então o Pedro, ele entrou para a cirurgia, foram 5 para 6 horas de cirurgia. Ele entrou às 2 da manhã, saiu às 8 da manhã, né? Aí o médico também já retirou toda a parte que já tinha apodrecido, né? E também já aproveitou para tirar também aquele coisinha que a gente tem, né? Próximo ao intestino, apêndice. Falou: olha, de nada vai servir apêndice, então eu já vou aproveitar, como eu tô com a mão aqui e tal. E então, foram dias assim, de muita angústia, né? Porque daí ele teve o processo de recuperação, ele ficou na UTI. E na UTI nós não poderia visitá-los, era só 15 minutos, né? O risco de infecção era enorme. E o médico, depois que fez todo o processo, ele falou para mim assim: mãe, agora a nossa parte médica foi feita. Agora é a parte do afeto, é a parte do amor que nós não podemos dar, mas que você pode dar, porque você é mãe, né? Então, e ali, graças a Deus, o Pedro foi se recuperando, 40 dias depois já tirou os pontos, e foi passando, e graças a Deus, né? O Pedro tá aí, forte, né? Sábio, um menino muito sábio, porque eu tenho a visão assim, irmãos, que com a visão hoje, né? Que eu tenho, para mim o Pedro, ele parou, né? Naquele momento que eu vi ele adormecido, para mim ele parou, ele morreu. Ele teve um manto ali de Deus com ele e ele voltou a viver, né? É um mistério muito grande, mas eu creio que ele teve esse encontro, sim, né? Com o céu. Ele teve esse encontro porque ele se desligou totalmente. E ele não chorava. Ele ficava o tempo todo, assim, em paz, tranquilo. O anjo ali cuidando dele, sabe? Então, o que eu quero testemunhar hoje para vocês, testemunhar a nossa fé de mãe, né? Eu não sei o que você está passando com teu filho, né? Eu não sei a que ponto está a tua fé, né? Hoje eu tenho uma fé muito mais madura, né? Uma busca maior, né? Um entendimento maior das coisas do alto, mas foi necessário, né? Passar pelos espinhos, né? Passar pelos momentos de tribulação, né? E o Pedro, assim, foi assim o primeiro neto, né? Da parte do pai, e foi muito amado, muito querido, muito esperado, né? Mas eu quero compartilhar isso com você que é mãe, né? Que a tua fé seja maior que tudo. Não importa hoje o que você está passando, né? Talvez a morte já tenha te visitado muitas vezes, visitado o teu filho muitas vezes, né? Então eu queria compartilhar isso com vocês, esse testemunho, né, de fé que aconteceu na minha vida, na vida do Pedro Augusto, né? Então, para vocês não desanimarem, para vocês buscarem, mães, nós temos um poder sobrenatural nessa terra. Não importa se ele está nas drogas, não importa se ele está desempregado, não importa quais circunstâncias o seu filho se encontra hoje. Eu quero te dizer que Deus é maior que tudo. E que quando a gente deposita o nosso filho, né? A gente consagra a Deus o caminhar, o deitar e o levantar dos nossos filhos.
a gente abençoa, né? Abençoa os planos, abençoa as escolhas, que sejam escolhas em Deus, né? Abençoa a profissão, abençoa os amigos, abençoa os lugares aonde o filho vai. É isso que eu queria compartilhar com vocês. A minha experiência de mãe do Pedro Augusto. E que Deus também nessa tarde te visite de uma forma muito especial, dando paz, sabedoria, graça e mansidão. Que Deus te visite nessa tarde, dando muita paz, dando assim muita coragem, né? Paciência, porque nós precisamos de paciência. Porque a vida é um processo, a vida é um caminho, né? E nós precisamos ter paciência, nós precisamos descansar nos braços do Senhor, tá? Então eu queria compartilhar essa história com vocês. Que Deus abençoe muito a cada um aonde esse vídeo vai chegar. A minha experiência e também tem a outra experiência com meu outro filho também, que eu vou compartilhar com vocês nesse canal. Que Deus abençoe grandemente, que Deus guarde vocês, que Deus proteja vocês, mães, que fortaleça a fé de vocês, assim como o Senhor tem fortalecido a minha. São dias difíceis que nós estamos vivendo? São, mas a nossa fé é maior que tudo. E eu queria terminar esse vídeo com essa canção, né, que fala do tempo do Senhor na nossa vida, né? Queria compartilhar com vocês esse momento. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que o Senhor venha nos usar cada dia mais e mais, venha nos fortalecer, venha derramar a paz, a sabedoria e a graça em cada coração. Que Deus abençoe muito. Obrigada por poder escutar a minha história e estamos juntos. Juntos nós somos mais, né? Juntos nós alcançaremos a vitória em nome de Jesus. Beijo grande em cada coração.